Olá, pessoas! Bem-vindas a mais uma aula Português em 5 minutos com a professora Rosi. E hoje, dando continuidade à nossa série Funções da Linguagem, falaremos sobre a função referencial ou informativa. Aparecem esses dois nomes aqui, tá bom, pessoas? O que é a função referencial ou informativa? É aquela função que está preocupada com o assunto da mensagem, tá? Então, a referencial é aquela função que está ligada com aqueles textos mais informativos mesmo, que são aqueles textos que estão preocupados com a informação que nós vamos receber, né? Por exemplo, os textos de jornal, textos didáticos, até bula de remédio, tá, gente? Até a bula de remédio ali, ela tem a função referencial porque ela está tentando informar o consumidor daquela substância o que pode acontecer com ela e o que não pode. Ou seja, todos os textos que têm aí uma característica de ensinar o leitor vai ter essa função referencial informativa. Ah, professor, então eu não estaria ligado ao interlocutor? Não, porque eu estou mais preocupada com esse assunto vai chegar nele, tá? Então o meu foco é esse, tá bom? Então, olha só, eu vou trazer um exemplo para vocês que é justamente uma notícia, tá bom? Aqui, ó, vou colar para vocês. Essa notícia está no site do governo do estado de São Paulo, tá? Olha que interessante. Leia jornais do século XIX no site do Arquivo Público. O que a gente vai começar a perceber? Uma linguagem, antes de tudo, objetiva, tá? Dentro dessa linguagem objetiva, eu sempre vou falar em terceira pessoa. Por quê? Porque eu vou falar sobre o assunto. Eu dificilmente vou ficar usando adjetivos, eu vou tentar usar mais orações diretas, tá? Orações diretas é aquele lance de sujeito, verbo, predicado, tá? Complemento, sujeito, verbo, complemento, orações diretas. Com uma linguagem extremamente objetiva. Então, como eu disse, não vou ficar fazendo uso de adjetivos, eu vou direto ao ponto que eu preciso, certo? Tanto que meus verbos vão ser mais utilizados no indicativo, que é o tempo real. Então, essas são as características principais que eu vou ter aí dentro da função referencial. Então, olha lá, tá aqui uma manchete. Leia jornais do século XIX no site do Arquivo Público. Você pensa, leia? Eu não estou mandando, tá, pessoas? Esse verbo não é para mandar. E sim, está informando que existe essa possibilidade dentro do Arquivo Público. Então tá lá, ó, pesquisadores e estudantes têm acesso eletrônico e gratuito a jornais que marcaram a história da imprensa do Brasil. Então tá vendo? A manchete aqui é um meio de chamar a atenção do interlocutor. Mas, como eu falei para vocês, isso aqui não é uma ordem, tanto que a linha fina, que é o nome disso daqui, está explicando essa informação para a gente. E aí vem, né, as informações. O Arquivo Público do Estado de São Paulo coloca à disposição em seu site, aí está aqui o site, 9 títulos de jornais do século XIX, no total de 1.670 páginas. Tá vendo? Ela é descritiva. Os jornais datam, aí está formando a datação, em que se destaca, então tá lá, período inicial da imprensa brasileira, e que se destaca o Farol Paulistano, primeiro jornal impresso editado na província de São Paulo. Tá vendo? E em um minuto, o governo, que embora isso aqui seja de um site do governo, apareceu, né? Ou seja, ele é o emissor da mensagem, mas ele não está preocupado consigo mesmo, em si informar as pessoas de que existe essa possibilidade. Está percebendo que tudo aqui está falando do assunto, que o assunto é justamente a questão desses jornais, e está sendo feito em terceira pessoa com verbos no indicativo, tá vendo? Ó, sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, complemento, tá? Olha que interessante. Até então, os pesquisadores tinham acesso apenas aos jornais originais no salão de consulta da instituição. Com a iniciativa de digitalizá-los e colocá-los na internet, é possível preservar essa documentação e, ao mesmo tempo, tornar a pesquisa mais fácil e acessível a todos. Perceba que isso daqui, ó, está sendo colocada de forma objetiva, tanto que ela trouxe até o objetivo, o porquê dessa ação do governo. Embora seja algo muito legal, assim, na minha opinião, isso aqui é muito bacana, não tem aqui adjetivos nesse texto, tá vendo? Ó? A imprensa foi trazida ao Brasil em 1808 com a vida da família real.
Por volta de 1824, o governo imperial começa a perder seu prestígio. Então, quais são os adjetivos que a gente percebe? Aqui, ó. Governo imperial, ele está qualificando o governo, mas ele não está trazendo uma emoção a nada. Tá? O surgimento de vários jornais de oposição. De oposição também é uma qualificação. Então, os adjetivos que são apresentados nessa forma de texto são adjetivos feitos para qualificar os elementos, não para poder trazer um sentimento relacionado ao que se pensa, tá? Essa é a grande característica de um texto referencial, de um texto informativo. Tudo bem? Então, perceberam que a escolha das palavras aqui foi justamente pensando em como essa formação vai chegar mais claramente ao seu usuário, ok? Mas qual é o predomínio? Justamente a informação. Por isso que nós temos essas características. Entenderam? É isso. Próxima aula nós falaremos sobre mais um tópico. Até breve!